Olá, Deus abençoe a sua vida. Vamos para mais uma parábola, mais uma aula. Hoje a parábola do bom samaritano. Evangelho de Lucas, capítulo 10, verso 25 ao 37. Essa parábola é muito conhecida. Aqui nós temos a pergunta certa e a resposta errada. Eu já te explico. A parábola, ela nasce de uma pergunta teologicamente correta, mas espiritualmente equivocada. Isso é muito interessante porque no dia a dia como pastor eu vejo muito isso. A pergunta é: quem é o meu próximo? Nós temos um intérprete da lei que aqui ele não está procurando aprender, não está. Ele está tentando justificar-se. Por isso que eu estou dizendo, é a pergunta certa, mas a resposta está errada. Porque não é alguém que está procurando aprender. Ele está querendo se justificar. No ministério, eu vejo isso assim constantemente. Né? Então, ele quer saber quem ele deve amar. Só que para saber também a quem ele está liberado a não amar. Então, a pergunta, ela é muito interessante. Tem uma vez que um jovem chegou e me fez uma pergunta após o culto. Eu parei, fiquei olhando para ele, passou 30 segundos, um minuto e meio, eu não respondi, 2 minutos. E ele falou assim: pastor, o senhor não sabe a resposta? Eu disse: eu sei a resposta. O que eu não sei é a sua motivação para fazer essa pergunta. É isso que Jesus está enfrentando aqui. Porque a pergunta a Jesus é de um coração religioso, que quer limites para o amor. Ele não quer expansão do amor, ele quer um limite. Quem que eu amo e quem que eu posso deixar de amar? Porque o pecado, ele sempre tenta restringir a obediência ao mínimo possível. E aí você precisa entender que 99% de obediência é igual a desobediência. O reino de Deus, ele vai expandindo o nosso coração o máximo necessário. A pergunta é feita, Jesus responde com uma história, Jesus responde com uma parábola. Não para definir o próximo, não. Mas para expor o tipo de pessoa que alguém deve se tornar. Então a parábola, ela não responde quem eu devo amar, porque essa pergunta ela é estreita demais. A parábola responde como ama quem já encontrou o reino. Eu te explico isso melhor. A parábola, ela redefine quem é o meu próximo. Então, Jesus não disse que o próximo é o necessitado ao lado. Ele disse que o próximo é a pessoa que se aproxima para amar. Então, essa pergunta do intérprete, ela é defensiva. Quem qualifica para ser alvo do meu amor? Porque eu posso escolher. E aí a resposta de Jesus ela é ofensiva no mesmo sentido. O seu próximo é qualquer pessoa que Deus colocar no seu caminho, inclusive aquele que você menos esperava amar. Esse é o seu próximo. John MacArthur ele vai dizer assim: Jesus destrói as categorias artificiais de quem merece amor e de quem podemos ignorar. Então, no reino, próximo não é quem se parece comigo. No reino, próximo não é quem pensa como eu. No reino, próximo não é quem está na minha comunidade. No reino, próximo não é quem me agrada. No reino de Deus, próximo não é quem eu escolhi amar. Próximo é o ferido que Deus colocou no meu caminho. Esse é o meu próximo. E o caminho, ele não pede permissão. Então você pode encontrar aquele que você talvez não desejava amar, mas ele vai se tornar o seu próximo, porque ele vai estar no caminho precisando de você. Porque toda religião sem amor, ela vai ignorar os feridos pelo caminho. Ela vai passar. A narrativa choca simplesmente por uma razão simples. Os dois personagens religiosos, tanto o sacerdote como o levita, eles ficam tão distantes da dor quanto possível. Então eles veem o homem caído, eles analisam a situação, eles
calcula o incômodo, eles passam para o outro lado. Então aqui, Jesus está mostrando que religião sem amor, ela é capaz de atravessar a rua para não atravessar o coração. Eu vou atravessar a rua, eu vou passar do outro lado, porque eu não quero estender a mão para o meu próximo. Então entenda que a frieza deles não é por falta de informação. A frieza deles é por falta de compaixão. Então eles sabiam o que fazer, mas eles não tinham razão para fazer. O Arne Groth vai dizer que esse comportamento revela que verdadeira santidade não é separação de pessoas, mas separação do pecado para servir pessoas. Então, separação, santidade não é ficar livre, longe das pessoas, mas é Deus que me livrou do pecado para que eu possa servir pessoas. Então, toda vez que nós evitamos o ferido para preservar a nossa agenda, toda vez que nós evitamos o ferido, sabe, a nossa pureza ritual ou a nossa comodidade, nós repetimos o gesto de uma religião sem vida, sem vida. E aí nós temos o samaritano que representa a compaixão prática. O choque da parábola aqui é cultural. Porque o herói é um samaritano, que é o inimigo moral do judeu. O samaritano é considerado impuro, o samaritano é desprezível. Então Jesus subverte todos os estereótipos sociais. E o que ele está dizendo? Ele está dizendo assim, quem realmente ama é aquele que ninguém esperava que amasse. Por quê? Porque o samaritano, diferente dos outros, ele não passa para o outro lado. Ele aproxima-se, ele vê, ele compadece, ele toca, ele cura, ele transporta, ele paga e ele garante a continuação do cuidado. Então o samaritano, ele é o retrato da compaixão que vem de Deus. Não é uma compaixão sentimental, mas é sacrificial. Entenda que o amor cristão ele é sempre ativo, sempre, sempre. Então ele se materializa em obras, não se limita a intenções. Então não é só um desejo, é uma realidade prática. Então o samaritano não amou com discurso, ele amou com as mãos, ele amou com tempo, com recurso. E amar exige tempo, amar exige custo, amar exige interrupção. Então a parábola mostra que o amor verdadeiro, ele atrapalha a agenda, ele consome recursos, ele exige envolvimento. O que o samaritano faz tem preço, ele perde tempo, ele gasta óleo, ele gasta vinho, ele coloca o homem sobre o seu próprio animal, ele paga a hospedaria e ele compromete-se a voltar. Então Jesus está ensinando que o amor do reino, ele não cabe numa rotina confortável. Não, 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 não. O amor verdadeiro, ele é sempre inconveniente. Ele interrompe a nossa jornada, ele nos faz parar, ele muda a nossa agenda. Quando você pensar em santificação, isso inclui transformar nosso tempo, nossos recursos, nossas rotinas, em um instrumento de amor de Cristo. Então entenda, a pergunta implícita de Jesus é confrontadora. Você ama quando é conveniente? Ou ama como o reino ama? Porque o reino ama como o samaritano amou. Então entenda, se você ama, vai e faça o mesmo. Esse é o chamado do reino. Então Jesus não termina com uma linha filosófica, não, não, não. Ele termina com uma ordem. Vai e faz o mesmo. Vá e veja quem está caído. Vá e pare o que você estiver fazendo. Vá e consiga e carregue, vá e carregue quem não consegue se levantar. Vá e gasta-se. Vá e encarne o amor que você recebeu de Deus. Então Jesus não estava ensinando apenas ética, estava revelando o padrão do caráter do reino. Então entenda, discípulo, ele é chamado a refletir Cristo, e Cristo é aquele que viu o ferido, aproximou-se, curou, carregou, pagou a dívida e garantiu a restauração total. Então um bom samaritano não é apenas um exemplo, ele é a sombra do próprio Cristo, do que ele fez conosco, do que ele fez conosco. Porque ele nos viu caído, ele parou,
Ele nos deu vinho, Ele nos deu pão, Ele curou as nossas feridas. Ele pagou o preço na cruz e Ele prometeu, eu vou voltar. Tiver alguma coisa ainda para acertar, eu volto para acertar. Então o amor que interrompe a caminhada é o amor do reino. Então a parábola do bom samaritano, ela é um espelho, porque ela revela a nossa fé, se ela é mera teoria ou se realmente ela gerou compaixão. Então Jesus mostra que o próximo é qualquer pessoa ferida no nosso caminho. A religião, sem amor, ela é incapaz de salvar, ela é incapaz de parar. Agora, compaixão verdadeira envolve toque, compaixão verdadeira envolve custo, compaixão verdadeira envolve presença. Então, amor de reino exige intencionalidade e sacrifício. Então, a resposta final sempre será: vá e faça o mesmo. E essa é a pergunta de Jesus para mim e para você. Quando foi a última vez que você se permitiu que o amor do reino interrompesse a sua agenda? Parasse tudo. Porque quem está caído no caminho foi Deus que colocou ele diante de você, para você parar e ajudar. Então, a fé que não interrompe não é fé. O amor que não age não é amor. A fé que não interrompe a sua agenda não é fé. O amor que não age, um amor que não custa, isso então não é amor. Então essa parábola do bom samaritano traz esse ensino precioso para a minha vida e para a sua vida. Eu quero te abençoar. Amanhã nós vamos para mais uma parábola. Eu vou falar do rico insensato. E aí eu vou falar do perigo da autossuficiência. Então eu te aguardo aqui amanhã, se Deus permitiu, para mais uma aula. Deus te abençoe.